Problema no Wise, o cartão Wise na Argentina, entre outros problemas. Como que eu pago? Qual a solução? Quais os cartões que funcionam? Qual é a melhor cotação? Peraí, vou fazer um resumão de tudo. Eu recebi muitas mensagens falando que foi com o Wise, não está funcionando, não tem peso argentino na carteira, foi bloqueado, entre outras coisas. Vou explicar tudo nesse vídeo, mas antes de mais nada, inscreva-se no canal, ativa as notificações para vocês não perderem nada. Aqui embaixo tem vários descontos, seguro viagem, conta global internacional e também o nosso guia exclusivo de Buenos Aires, super em conta e atualizável, para você não passar perrengue quando você for viajar para Buenos Aires, na Argentina. Mas agora vamos direto ao assunto. Muita gente me mandou nos últimos meses que no começo de 2024, principalmente de fevereiro, do carnaval para cá, não está conseguindo passar o Wise. Outros conseguem, né? Mas a maioria não está conseguindo passar o Wise. Mas o que está acontecendo? Primeiramente, né, para a gente entender o contexto histórico todo, ano passado a Wise suspendeu os pesos argentinos na carteira multimoedas dele. Isso significa o quê? Significa que muitas moedas tinham lá euro, dólar, peso argentino, peso chileno e acabou mudando para você poder não usar o peso argentino pela flutuação muito grande que estava acontecendo lá no governo argentino. E com isso muita gente achou que não estava funcionando, mas estava, porque aceita em várias lojas, a maioria das lojas da Argentina aceita o dólar. Então se você for pagar lá, falar que vai pagar em dólar, vai passar normalmente. Nos supermercados, então, é de forma automática. Só que de fevereiro, depois do carnaval para cá, muitas pessoas estão falando que nem dólar está aceitando. Isso porque eles mudaram a maquininha Payway, a maquininha nova, né, o sistema integrado da Argentina, que está tendo esse bloqueio, digamos assim, temporário com a Wise. Principalmente ainda com o cartão digital, Apple Watch, essas coisas assim, não estavam passando. Mas isso não quer dizer que o cartão é ruim ou algo, qualquer outra coisa. Quer dizer que é temporário, que eles vão adaptar isso e daqui 2, 3 meses, ou de repente na hora que você estiver assistindo esse vídeo, já está funcionando. Mas qual a solução agora que você faz para você não ter problema? Vamos lá. Primeiro, continue, se você tem ou não tem, continue tendo a conta da Wise e também abra a conta da Nomad, principalmente porque você ganha até $20 de cashback quando você abre a sua conta. Dá uma olhadinha aqui embaixo, tem um link, tem um cupom e além de você ganhar esse cashback, você ainda pode usar esse cashback lá na Argentina. E outra também, dê uma olhadinha na Western Union, que eu sempre indico. E agora fazendo o contexto do que é mais barato, do que não é, o que mudou, o que não mudou. O Dólar Blue é uma cotação que eles fizeram, né, ano passado para tentar incentivar turistas a visitar e ele chegou a bater 95, 97%, ou seja, muito mais barato do que você trocar moeda, trocar o peso argentino lá ou nas casas de câmbio aqui. Isso, infelizmente, para os turistas já se encerrou, não existe mais. Hoje, para vocês terem uma noção, para arredondar, está entre 4 a 6% mais barato na Western Union. Óbvio, né? Vale muito mais a pena, se você puder trocar, 4 a 6% ainda é bastante coisa, mas você vai enfrentar fila, então você vai botar na balança se vale a pena enfrentar fila ou se você for fazer uma viagem de 2, 3 dias, usar tudo em conta global. A solução, como eu falei, é ter todas as contas globais, a Nomad, que eu indico muito, a Wise também, caso não funcione, né? A Wise você vai ter a Nomad e levar o seu cartão de crédito, isso mesmo. Ah, mas tem IOF, você fala para não usar. Eu estou falando para levar e não para usar. Isso mesmo, caso você tenha algum problema, você vai estar lá com o seu cartão de crédito para poder usar. Outra dica também é você continuar pagando as hospedagens lá no cartão internacional, né? No cartão de débito. Wise, Nomad, você vai ter ali de volta 22%, que é o IVA. Então, os brasileiros eles não pagam IVA. Se você for pagar R$1.000 de hospedagem, então você vai ter um desconto, digamos assim, de 220. E caso você pague ali na parte financeira, no dinheiro, né, no efetivo, como eles falam, você vai ter ali só o desconto, digamos assim, de 5%, que é você trocando na Western Union. Então vai sair 17% mais caro. Então vale a pena sim você
pagar a hospedagem com o seu cartão. E como eu falei, né, ter sempre várias opções e nunca depositar a sua ficha em qualquer só uma situação. Por exemplo, só vou levar cartão da Wise, só da Nomad, é só dinheiro. Caso você perca o dinheiro, caso você perca o cartão da Nomad, caso você perca o cartão da Wise, simplesmente estraga a sua viagem. Coloca ali qual cartão que você gosta mais. Nomad, nesse momento, é o que está funcionando em todos os lugares. Então você coloca e deixa ali de sobreaviso o Wise, um pouquinho de dinheiro e também o cartão de crédito aqui do Brasil, caso precise usar. Caso você faça isso, você vai ter ali uma viagem super tranquilo. E não se desespere, muita gente não está conseguindo passar o cartão Wise, como eu expliquei, né, que o sistema lá está mudando, mas daqui a 2, 3 meses com certeza vai ficar tudo normal. Eu falo isso porque eu já passei por alguns perrengues em alguns lugares, principalmente em Israel, quando eu fui na minha viagem de 2017, também na Hungria, que eu não consegui passar o cartão da Wise, mandei mensagem na época, eles disseram que lá eles estavam funcionando, só que estava com algumas limitações, e depois eu acabei voltando em alguns lugares e funcionou normalmente, ou seja, é só uma adaptação. Imagina, né? Um cartão que é aceito em 180 países, em algum momento pode não funcionar. Se até aqui no Brasil, às vezes, a gente tenta passar um cartão e dá algum problema, imagina um cartão multimoedas. Então, o Nomad é o preferido nesse momento, está funcionando perfeitamente, você vai recarregar ele em dólar e vai usar lá como cartão de débito em dólar nos seus pagamentos. Lembrando que os supermercados, eles conseguem ali fazer rapidinho a transação, então vai fazer automaticamente. Outra dica também extra, não menos importante, é você levar o cartão físico, por mais que pague, enfim, vale a pena, porque alguns estabelecimentos, principalmente fora do Brasil, não aceitam, e na Argentina muita gente está relatando que não está aceitando o Apple Watch, cartão digital, então isso pode dar algum problema. Nas maiores lojas que eu fui, nas principais, todas aceitaram, eu não tive nenhum problema, eu fui em 10 restaurantes, tem um vídeo aí rodando aqui no card, no final também vai aparecer, e eu não tive nenhum problema, mas como eu sempre falei, a solução é você ter várias soluções, né? Então você andar com outros cartões vai facilitar bastante. Lembrando, aqui embaixo tem o seguro viagem, se for ficar menos de uma semana na Argentina, vai pagar menos de R$40 de seguro viagem, e isso vai ter a oportunidade aí, caso você, espero que não, né? Mas sofra algum acidente, perca a mala, vai ter o estorno e vai ficar super seguro. Além, né, dos cartões que eu falei, da Nomad, até $20 de cashback, e o cartão da Wise com a primeira transação gratuita. Além do e-book incrível da Argentina, super resumido, com tudo que você precisa. Hotel, restaurante, as melhores lojas do Western Union, onde trocar o dinheiro, todos os links. Então é um passo a passo e super atualizável. A gente atualizou em março de 2024 e vai continuar atualizando sempre que tiver alguma coisa diferente. Isso porque assim, a Argentina está muito instável, então todo momento vai mudando alguma coisa, muda a política, que muda a estrutura ali, vai aumentando os preços, diminui em alguns lugares, agora mesmo nos supermercados tinha aumentado em fevereiro, em março, abril, eles estão diminuindo bastante os preços, ou pelo menos eles continuam com o mesmo preço. Vou dar um exemplo, um chocolate custa R$5, só que aí você compra um e ganha outro, então eles estão fazendo isso para incentivar principalmente o consumo. Lembrando que melhorou um pouquinho a economia, mas a economia está muito complexa, muito difícil, então não dá para precisar se daqui a pouco vai ficar mais barato ou vai ficar mais caro. O que a gente pode falar, ano passado eu fui em agosto, setembro, tá 80, 90% mais caro, mas mesmo assim eu diria que está entre 30 a 40% comer fora e também restaurantes, comprar várias coisas do que no Brasil, né? Nas principais cidades, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, ainda está entre 30 e 40% mais barato. E coloca aqui se você teve problema no Wise, no Nomad, em qualquer lugar, e se você já viajou ou vai viajar para a Argentina, Buenos Aires ou outra cidade ali da Argentina. Lembrando que aqui no final vão aparecer vários vídeos do Western Union, melhores restaurantes, roteiro completo na Argentina, para você não ficar de fora, beleza? Eu sou Álvaro Fernandes, jornalista e criador aqui do Estruturando Ideias. Vou ficando por aqui e boas viagens. Valeu!